sejam todos bem-vindos a mais um webinar da AC Software. Meu nome é Augusto Mesquita, sou engenheiro sênior da AC Software, representando aqui os produtos da Mandy Engine, e hoje estarei acompanhando vocês, dando uma visão sobre as nossas soluções para a gestão do Active Directory, aqui representada como o AD360. Bem, no início da nossa apresentação, tá, nós faremos uma breve introdução do AD360, falaremos um pouquinho sobre cada produto que compõe, né, essa suíte de gestão do AD360, e caso alguém tenha alguma questão ou queira saber mais sobre alguma funcionalidade, pode estar nos deixando aqui na área de questões aqui do webinar, tá? Estaremos passando para vocês, assim que possível, todas as respostas, tá, com relação a essas questões. Se possível, ainda hoje no webinar, se não, né, na próxima oportunidade que vocês tenham. Bem, pessoal, alguns mais colegas chegando, adentrando, tá? Entretanto, vamos estar com então, nossa apresentação, ok? Bem, conforme falei para vocês, né, o AD360 ele é composto por um conjunto de soluções, tá, que visa aí auxiliar, né, a essa tarefa aí que é administrar o Active Directory. Essas soluções são o AD Manager Plus, AD Audit Plus, AD Self-Service Plus e o Exchange Reporter Plus, tá? E para a gente estar apresentando, né, no AD360, a gente vai, antes da apresentação, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Mandy Engine, sobre a AC Software, tá? Bem, a Mandy Engine é a produtora do software hoje, tá? Ela está presente no Brasil aí há vários anos. Hoje ela conta mais de 100 mil clientes ao redor do mundo, estima-se aí um número superior, tá? Ela está presente em cada com soluções, tá, para gestão de AD, em cada três empresas de cada 5 da Fortune 500, cobrindo aí também, e presente também globalmente, né? Então, a gente pode dizer que a Mandy Engine está aí em mais de em quase 200 países ao redor do globo, tá? E aqui no Brasil, a Mandy Engine, ela é representada pela AC Software, né? A AC Software já trabalha há 6 anos, né, aí na área de ITSM, gestão de monitoramento, tá? Possui mais de 500 clientes ativos, né? Possui aí suporte e avaliação desses testes, apoio, suporte e avaliação dos testes com relação à compra, né? Então, ou seja, quando você vai comprar aí um software de engine, você tem aí toda a fase de pré-venda, né, apoiada aqui pela AC Software. Então, nós fazemos o serviço de instalação, configuramos a ferramenta no seu ambiente, ajudamos vocês tirando dúvidas, tá, sobre a utilização de softwares. E, claro, né, indicando qual que é o melhor volume, qual que é a melhor solução para cada demanda que você tenha. Uma vez que você comprou esse software, você não está sozinho. Você tem aí suporte, né, nacional pela AC Software, então esse suporte ele funciona como extensão do suporte dado pelo fabricante. Esse suporte é um suporte nível 1 que vai te ajudar aí com relação às suas dúvidas, às questões de implementação, e caso você tenha algum problema que precisa, né, jogar para fora, mandar para fora, para a produtora, a gente vai estar fazendo essa interface com todos vocês, tá? Bem, por que trabalhamos então, por que a Mandy Engine, né, está apresentando essas soluções para a gente? A Mandy Engine, ela é uma produtora de software que foca em soluções fáceis de serem utilizadas, soluções acessíveis, né, soluções onde vai facilitar de fato a vida aí do administrador, tá?
E tendo isso em vista, né, a Mending conseguiu ter essa visão de que não só o monitoramento, né, que é muito importante, não só a gestão do Service Desk, que é muito importante também, né, que seriam esses fatores, seriam os únicos fatores aí para administrar, né, para ajudar a gente a administrar aí a nossa central de serviços dentro da nossa empresa, seja ela, né, uma indústria, seja ela do governo, área da saúde, assim, educacional, assim por diante, né? Então ela conseguiu visualizar aqui, né, e entrou dentro desse conceito de que todas as aplicações principais, hoje, a maioria, se não quase todas, estão conectadas ao Active Directory. Hoje nós vemos o Active Directory como a espinha dorsal, né, da administração da nossa empresa. Tá? E quando eu falo a espinha dorsal da administração, quer dizer que todas as chaves, todo o acesso para a nossa empresa, sejam os desktops, sejam os servidores, sejam as aplicações, hoje, na maioria das empresas, todos esses acessos passam pelo Active Directory. E isso daí faz com que essa ferramenta seja mais do que importante. Active Directory, hoje, na maioria das empresas, é uma solução crítica. Ou seja, se eu não consigo autenticar no meu servidor, se eu não consigo autenticar na minha estação de trabalho, se eu não consigo entrar com usuário e senha, se eu não tenho permissão na pasta onde eu preciso estar, né, eu estou parado. Ou seja, você tem o seu funcionário parado, perdendo, né, fazendo com que ele perca produtividade. E uma hora de um funcionário parado, né, multiplicado pelo número de funcionários parados o número de interrupções que ele teve, pode ter certeza, causa um impacto significativo, né, se você for analisar por esse ponto. Tá? Então, a gente tendo essa solução, né, o Active Directory, como uma solução crítica para o nosso ambiente, nós não podemos deixar de colocar ele no centro da nossa administração, no centro da nossa gestão de TI. E pensando nisso, a Mending colocou aqui para a gente, tá, um conjunto de funcionalidades para nos ajudar, né, nessa gestão dessa ferramenta tão importante. E aí a gente vai trabalhar aqui a questão da gestão do Active Directory, automação do Active Directory, né? Vamos trabalhar a gestão dos relatórios, né, de compliance e segurança, tá? Questão dos relatórios, administração dos grupos, membros, né, os grupos membros, cada OU dentro do nosso ambiente, né? Vamos trabalhar aqui também a gestão de auditoria dos nossos arquivos, né? Acesso aí, no caso dos nossos file servers. Vamos trabalhar a questão de autoatendimento para reset de senhas e também relatórios para o Microsoft Exchange. Ou seja, você com todas essas opções aqui, tá? Você garante que você tenha maior visão do Active Directory, né? A maior visão da administração da sua empresa. Ok? E aí, o que são essas funções? Através de quais ferramentas, quais funcionalidades a gente vai atender esse painel que nós vimos aqui? Bem, vamos primeiro falar do AD Manager Plus. Ela é o primeiro componente aqui do nosso AD 360. O AD Manager Plus, ele vai trazer para a gente delegação de helpdesk. O que eu falo de delegação de helpdesk, pessoal? Quantas vezes você já não quis, ou então você não tem que passar, né, para alguma outra pessoa a tarefa de criar contas no AD? Ou a tarefa de adicionar usuários em determinados grupos, tá? E para a gente fazer isso daí com facilidade e segurança, não é ideal que nós demos para esse funcionário, para esse colaborador, o acesso total ao nosso AD. Vejamos, o AD é nossa principal ferramenta, ela é a chave de acesso a todos os pontos críticos da nossa empresa. Através dele a gente acessa banco de dados, a gente acessa aplicações, críticas, enfim, todas. Então, que tal se a gente passasse uma interface web para esse usuário, para ele poder fazer essa criação desses
desses usuários. Se a gente passasse para o usuário, né, melhor, a gente restringisse dentro dessa interface web quais são os grupos que ele pode estar atribuindo a esses usuários. E a partir daí, eu consigo delegar a administração do meu AD, seja para alguém da minha equipe, seja alguém para o Service Desk, ou até mesmo para o RH, por que não? Entrou um funcionário novo, o RH mesmo faz a inclusão do Active Directory. Ah, Augusto, mas o RH não sabe como administrar o Active Directory. Sem problema. A gente vai dar uma interface para ele, um botão, um URL, onde ele vai com o usuário, senha dele do AD, adentrar esse URL, e lá vai ter o formulário somente com o que ele tem que preencher para fazer, né, o catálogo inicial aqui do Active Directory. O cadastro inicial do Active Directory. Tá? Enfim, essa é uma função. Segundo ponto é o seguinte, às vezes você, no que tange aqui na delegação do Active Directory, você não quer que esse usuário seja criado de imediato. Então, o Active Directory, né, o AD Manager, permite que você trabalhe com workflow, ou seja, no que o seu Service Desk ou no que o seu RH cria o usuário ou altera o usuário, isso é submetido a uma fila de aprovação que vai ser feito pelo um aprovador responsável. Dentro disso daí, você pode ter aí vários estágios dentro desse processo, desde a solicitação até a criação do usuário dentro do AD. Mas o importante é, todo esse fluxo de aprovação pode ser passado aqui dentro do AD Manager através da funcionalidade de Workflow. Tá? Outro ponto muito importante é, ok, eu tenho aqui a criação de usuários no AD, mas eu queria automatizar essa criação de usuários. É possível a gente fazer isso aqui com a AD. Se é possível a gente, por exemplo, dependendo do nosso ERP, exportar periodicamente um CSV com os usuários que tem que ficar, com os que tem que sair, com as promoções, e a partir desses exports, fazer com que a ferramenta importe e programar a ferramenta para que ela, né, faça essas no Active Directory manualmente, automaticamente. Tá? Outro ponto muito importante é, por exemplo, eu preciso desabilitar os usuários que não estão mais na minha lista de usuários ativos do meu RH. Eu consigo automatizar esse processo. Eu consigo fazer esse processo em massa. Melhor, eu consigo trazer aqui, né, toda a gestão de usuários, fazer com que ela se torne massiva. Então, essas são as principais funções do AD Manager. Por fim, a gente tem aqui no AD Manager uma ferramenta fácil de relatórios, ou seja, acabou que você precisa fazer queries e queries e queries para conseguir buscar informações do seu AD no Active Directory. Todos os principais relatórios que você precisar já vai estar presente aqui, tá, no AD Manager, conforme a gente vai ver ali na nossa demonstração. Depois a gente tem a próxima ferramenta, que é o AD Audit Plus, ferramenta essencial e indispensável para quem quer entender o comportamento do nosso AD, para quem quer fazer a centralização dos logs do nosso Active Directory, tá? Para a gente estar trabalhando aí, se a gente quiser fazer alertas dentro do Active Directory, né, de criação de usuários, exclusões de usuários, grupos e assim por diante. Tá? E para quem quer ter compliance, quem precisa arquivar essas informações, tudo que é feito pelos usuários, né, os acessos dos usuários, tá? Então, a ferramenta vai permitir que eu faça tanto o compliance quanto eu arquive esses dados, esses acessos por anos e anos e anos, né? Ou seja, ela tem a facilidade de trazer isso para a gente. Tá? O próximo item do AD360 é o Exchange Reporter Plus. Tá? O Exchange Reporter Plus, o próprio nome já diz, são relatórios para a Microsoft Exchange. E os relatórios são esses? Relatórios de auditoria, do ActiveSync, de políticas, do status dos dispositivos, logon no nosso Active Directory, e aí a gente pode estar usando, né, a interface web do Outlook também, né, o OWA. A gente tem aí relatórios de permissões das nossas caixas postais, lista de distribuição, tráfego, quantidade de mensagens enviadas, recebidas, por grupo, por departamento, né, propriedades,
conteúdo dessas mensagens a gente vai conseguir estar buscando, né? Os anexos, a extensão dos anexos nas mensagens, o tamanho médio dessas mensagens, armazenamento, tamanho das caixas postais, pastas públicas, etc. Ou seja, pessoal, o nosso Exchange, ele se tornou também, da mesma forma que o Active Directory, espinha dorsal da nossa administração, né? Então, se você está dentro da sua empresa, você sabe que o e-mail, tá? Ele é o principal centro de comunicação entre os vários níveis da nossa empresa. E se esse cara se esse cara tem problema, se você não está sabendo o que está se passando nele, pode ter certeza, você tem uma bomba relógio para explodir. Então, é importante que você saiba 100%, tenha total visibilidade do que se passa com o seu Active Directory, com o seu Exchange, tá? E o Exchange Reporter Plus vai te dar essa visibilidade. Por fim, o último produto, né, que compõe o AD360 é o AD Self-Service. O AD Self-Service, ele vai ser responsável por estar realizando a redefinição de senha, desbloqueio de contas. Aí você me pergunta, mas Augusto, redefinição de senha e desbloqueio o AD Manager não faz? Faz, mas no caso do AD Self-Service, ele vai permitir que o próprio usuário consiga redefinir sua senha, desbloquear sua senha, acessar a tela bloqueada, né? E isso daí vai te dar muita liberdade, vai livrar você de muito trabalho, seu departamento de muito trabalho no ambiente. E, consequentemente, né, aquele tempo de resposta entre o atendimento da nossa TI para o usuário vai diminuir muito, ou seja, são menos usuários parados na empresa, mais produtividade. Se o usuário consegue adentrar o computador dele na mesma hora que ele bloqueou a conta e ele esqueceu a senha, ele consegue redefinir essa senha, imagine só, né, se você tem um número grande de usuários, multiplique isso pelo número de minutos que ele passa esperando e pelo valor pago, né, nesse usuário. Ou seja, a empresa tem muito a ganhar, né, e o custo, o ROI dessa ferramenta é fantástico. Ela vai economizar esse valor de volta à empresa muito rapidamente. Bem, vamos passar aqui a demonstração. A gente vai continuar falando aqui no decorrer da demonstração, né? No decorrer da demonstração. Só um minuto, pessoal. Então, no decorrer da demonstração, continuaremos aqui, tá, mostrando e explicando um pouco mais sobre cada um desses pontos aqui, né, que acontecem, né, no nosso Active Directory, tá? Pessoal, quem tiver problema e não estiver escutando o áudio, tá, por favor, você pode estar verificando aí a saída do dispositivo, ok? E tendo alguma questão, vocês podem estar passando para a gente. Ok? Pessoal, o AD360. O AD360, como estamos vendo aqui na tela, ele vai trazer para a gente essa interface, ok? Onde eu vou estar integrando esses 4 produtos. Esses 4 produtos, eles podem ser licenciados individualmente, como eu vou estar falando aqui quando a gente falar um pouquinho mais sobre licenciamento. Mas você pode ter um ou outro produto. O que o AD360 faz é colocar todos os produtos dentro de uma única console web para facilitar o acesso a todas as funcionalidades. Entretanto, todos eles vão trabalhar aí de forma independente. Ou seja, por mais que eu não tenha um produto, eu vou conseguir usar 100% o outro produto com todas as funcionalidades. Tá? E para a gente começar falando aí do nosso AD360, vamos falar aqui do AD Manager. Bem, conforme eu falei, o AD Manager vai trazer para a gente aqui grande facilidade, tá? Para a gente estar fazendo a administração do nosso AD. Como que ele vai trazer essa facilidade para essa administração do AD? Veja lá, você vai poder aqui, com um simples clique, tá fazendo a criação de um usuário ou criando esses usuários de forma massiva. De que maneira? Eu posso estar importando esses usuários a partir de um CSV. Ou seja,
A ferramenta se encarrega de fazer essa criação, né, essa adaptação do que você precisa para poder estar criando esse usuário dentro da ferramenta. O AD Manager, ele permite que você adicione filtros e adicione máscaras aqui onde a gente vai criar, né, o usuário aqui para a nossa empresa. Ou seja, eu vou poder estar colocando aqui meu nome, meu sobrenome, e veja só, os campos já vão se preenchendo automaticamente, né? Ou seja, o formato do meu e-mail, o formato do meu usuário, eu posso estar definindo como que a ferramenta, como que esse usuário aqui, como que esse usuário ele é formatado aqui dentro. Se eu quero usar as iniciais do meu nome, as iniciais do meu sobrenome, ele já pode montar isso daqui, já deixar isso daqui funcionando dentro de uma regra. Ou seja, a ferramenta vai ajudar que você mantenha o padrão na criação dos usuários, o padrão na criação das contas de e-mail, tá? E através desse formulário que pode estar sendo preenchido por qualquer um, ou seja, por alguém da sua equipe ou alguém lá do RH ou alguém do Service Desk, ele vai ter então o guia, né, do que ele deve preencher, como que deve preencher. Eu vou poder estar aqui editando esse formulário, ou seja, se eu quiser, na hora da edição, eu posso escolher quais os campos que o formulário vai ter. Então, por exemplo, eu poderia, se eu não uso o campo Employee ID, eu posso remover esse campo e facilitar o preenchimento. Da mesma maneira, se eu não utilizo o link ou terminal, eu posso remover isso das abas. O AD Manager vai facilitar, ele vai permitir, então, essa padronização. Quando você também atribuir, por exemplo, uma tela para um usuário poder criar, tá, elementos aí dentro do nosso AD, eu posso definir para quais OUs que ele vai poder criar. Ou seja, quando o usuário for criado, eu já tenho ali em quais grupos aquele perfil de usuário já é criado. Como que a gente faz isso? A gente faz isso aqui através de templates, né? Eu posso estar criando novos templates aqui no AD Manager, ok? Esses templates não têm limitação quanto à quantidade, né, que eu posso ter. Eu posso ter um template para cada perfil. Ou seja, eu tenho o perfil do estagiário, eu tenho o perfil do administrador de e-mail, eu tenho o perfil do administrador de sistema, eu tenho o perfil da frente de loja, quem trabalha com atendimento ao cliente, com vendedores externos, ou seja, eu posso ter para esses cada perfil. E para cada perfil já posso deixar pré-definido quais são os grupos que ele vai pertencer, quais são os grupos que eu tenho, né, que já vai ser atribuído, a quais OUs, né, esse usuário vai ser pertencente, vai pertencer, e assim por diante, né? Ou seja, aqui dentro, todas essas opções são passíveis de serem configuradas, tá? Por exemplo, eu posso vir aqui, clicar com facilidade e selecionar o container, tá? Aqui, esse usuário vai ficar anexo. Como eu posso vir aqui e remover ou adicionar os campos, tá? Os campos que vão fazer parte desse formulário de criação. Formulário este que eu vou poder estar criando e atribuindo a um usuário no meu Service Desk. Então, por exemplo, vamos supor que, né, a administração de adicionar conta e remover conta fique diretamente responsável com RH, ou com vendas, ou com almoxarifado. As contas do departamento deles, para o acesso às coisas deles, é feito pelo gestor ou pelo encarregado do gestor. Eu vou poder criar esse usuário e delegar isso para ele. Ele vai poder criar somente contas dos usuários que vão já receber todas as configurações possíveis para o usuário desse departamento dele, tá? Então, aqui eu posso vir aqui, eu posso escolher aqui na ferramenta, como vocês podem ver, eu posso escolher aqui os grupos, os containers, né, e já deixar isso pré-definido. Posso vir aqui, remover, né, algum campo, igual eu fiz aqui, com bastante facilidade. A gente pode clicar e arrastar os campos aqui para dentro também, né, ou seja, e é muito fácil a gente organizar essa tarefa aqui, organizar como feitos aqui campos, como que estão dispostos os nossos campos aqui, né? Eu vou poder vir aqui, ó, também e alterar qual campo que é obrigatório, qual campo que não é obrigatório. Ou seja, acabou aquele problema de você ter campos mal preenchidos ou não preenchidos, né,
durante a criação do usuário. Aqui, por exemplo, na hora da definição do logon, veja só, o que você edita, eu posso escolher aqui também, tá? Qual que é a máscara? Como que vai ser feito esse logon? Vai ser o nome ou sobrenome? Vai ser um número de identificação específico para aquele usuário? Vai ser o nome e as iniciais dele? E assim por diante. Se eu tiver um campo duplicado, olha que legal, eu posso vir aqui e colocar qual que é a segunda alternativa de máscara, né? Para a gente criar um nome alternativo. Ou seja, eu já deixo aqui pré-definido quando a minha equipe, ou a pessoa para quem eu designei de fazer a administração do meu AD for criar o usuário, eu já tenho com essa facilidade de poder definir, já tenho definido aqui qual que é o procedimento, qual que é o caminho a ser seguido. E isso daqui valendo para as informações básicas, né? Eu tenho também aqui informações que eu posso já deixar pré-configurado com relação à conta, tá? A conta desses usuários, com relação ao contato, né? Aqui, por exemplo, eu já posso vir aqui e já definir uma senha para esse usuário, eu posso gerar uma senha automaticamente para esse usuário, né? Enfim, depois eu posso gerar um relatório para poder encaminhar essa senha para esse usuário, se for o caso, né? Posso definir aqui a complexidade da senha que eu estou configurando aqui para o usuário, né? De qual grupo que ele faz parte, conforme eu falei, detalhes com relação à expiração de conta, ou seja, todas aquelas informações que a gente tem lá no AD, a gente tem aqui também. Só que a única diferença é, aqui eu posso remover, eu posso fazê-las obrigatórias e eu posso delegar, restringindo o que pode ser alterado ou não durante essa delegação. A mesma coisa, contatos do usuário. A gente tem aqui também na ferramenta a administração, o início da administração do Exchange, ou seja, no que eu criar uma conta aqui, o AD Manager já consegue ir lá e criar a conta automaticamente no nosso Exchange. Ou seja, né, o padrão de e-mail, eu já posso definir, o nome do usuário aqui já pode ser definido automaticamente, montado automaticamente pela ferramenta, e a própria ferramenta já vai criar, né, o usuário de acordo com o perfil que eu defini, e aí você colocando aí quais são as limitações de tamanho, limitações de tamanho de mensagem enviada, recebida, né, tamanhos da caixa postal e assim por diante, né? Então, ou seja, tudo isso você pode deixar pré-configurado aqui na solução, tá? Continuando aqui, informações de acesso de terminal, né? Communicator, no caso da Microsoft, o link, né? Atributos customizados, ou seja, esses itens eu posso estar editando. Se eu quiser, eu posso remover os que eu não for utilizar, para mim deixar essa navegação limpa, né, para o meu colaborador que vai ser encarregado de estar fazendo aí a gestão aqui do Active Directory, tá? Bem, pessoal, dentro aqui do ADMN, só para a gente ter uma visão geral, então o que eu posso fazer? Do mesmo jeito que eu fiz aqui a gestão do usuário, veja só, eu posso fazer gestão dos computadores, gestão de grupo, de contatos, Office 365, File Server, GPO e assim por diante. Ou seja, a ferramenta vai abranger toda essa área. Através aqui do AD Manager, veja só, eu consigo com facilidade fazer ações em massa. Por exemplo, eu quero mover usuários. Então, eu posso, utilizando a ferramenta, mover usuários de uma OU para outra com uma rapidez fantástica. Ou seja, eu vou listar esses usuários, eu vou escolher, né, qual que são esses usuários que eu quero fazer a moção, adicionar eles aqui na ferramenta e, né, fazer essa alteração aqui das unidades organizacionais dentro do meu Active Directory. Tá? Eu posso, por exemplo, listar todos os usuários que estão expirados. O que acontece muito, às vezes, você tem usuários também que tem aqui o password configurado para nunca expirar. Bem, pessoal, vocês administradores sabem, o password que nunca expira, normalmente fica só para a conta de sistema, né? Então, eu poderia vir aqui, né, listar esses usuários e poder fazer
essa alteração, tá? Enfim, isso daí, tá, pessoal, tudo vai ser integrado com a nossa questão de gestão dos relatórios do Active Directory, tá? Então, veja só, eu tenho aqui dentro do AD Report, dos reportes do AD, tá? Oi, pessoal. Tivemos um probleminha no áudio, mas estamos de volta. Conforme estávamos falando, né? Então aqui eu consigo tirar esse relatório, né, do meu ativo. Por exemplo, eu quero aqui filtrar dentro de todas as minhas contas, só que tenho todos os atributos. Eu posso vir aqui e filtrar essa ferramenta. Por exemplo, eu quero todas as, né? Aonde estão todas as contas ativas, ou então aonde a descrição está marcada como normal user. E aí você consegue fazer, né, seleção com facilidade aqui na solução, tá? Uma vez que você filtrou a conta que você precisa aqui na ferramenta, tá? Você vai conseguir também tomar com relação à administração dessa conta. Ou seja, você vai marcar esses usuários, ok? E você vai criar uma para eles. O que pode ser? Eu posso desabilitar essa conta, habilitar, mover, desbloquear, fazer o reset de senhas, adicionar um grupo ou remover de um grupo, né? Então, às vezes, a gente tem lá a conta marcada como usuário acesso externo, ou então a gente quer fazer um limpa, né? Eu quero selecionar todos os terceiros aonde está num pesquisa. Então a gente vai conseguir ter esse tipo de gestão e a partir daqui a gente consegue fazer em massa essa moção, né? Essa alteração. Ou seja, nesse caso aqui eu vou clicar lá, né? Ou seja, e vou mandar a requisição. Isso daqui vai funcionar da seguinte maneira. Se eu for o administrador não sujeito a um workflow, né, eu vou conseguir fazer isso aqui já imediatamente no AD. Tenho, no caso, um workflow para o EDC, essa solicitação vai ser enviada para o aprovador, que nem é o que a gente vai ver ali, né, na aba de workflow. Tá? Já falo, né, nos relatórios. Então, eu tenho relatórios dentro do AD, todos esses relatórios já estão prontos, tá, pessoal? Ou seja, a gente não tem que configurar nada, basta clicar e utilizar esses relatórios. Todos os usuários com atributos duplicados, né, dentre os principais, criados recentemente, modificados recentemente, né, usuários
onde eu tenho usuários que estão bloqueados, ou seja, todos os meus usuários bloqueados. Clico a opção, ele vai gerar o relatório para mim e direto, de dentro do relatório, eu já vou fazer o desbloqueio desses usuários, tá? Então, eu tenho relatório de usuários que não logam há mais de 30 dias, ou usuários que não logam há mais... Isso tudo você vai poder estar gerenciando, você vai poder estar listando aqui na ferramenta e fazendo a gestão desses usuários. Ou seja, usuários que não logam há mais de 60 dias. Por quê? Então, a gente começa a ter insumos para identificar, né? Para identificar e para começar a tentar entender o que acontece no nosso ambiente, né? Por que eu tenho esses usuários que foram criados, não usam a ferramenta, o que está acontecendo aonde? É o RH que está pedindo remoção deles, sou eu que está ficando parado no meu departamento, ou aonde que eu estou me perdendo, ou aonde que o processo está se perdendo, né? Então, isso aqui vai ajudar a gente a fazer toda, né, essa administração aqui dentro do ambiente, tá? Então, vejam só. Você agora, né, antes no primeiro momento, você tinha que fazer isso aqui tudo direto ali no nosso Active Directory. Ou seja, eu tinha que listar isso lá, ou eu tinha que gerar uma query lá no prompt, e aí exportar para uma outra ferramenta, filtrar para conseguir essas informações. Agora, você já tem isso aqui pronto. E aqui está ao poder de um clique. Os usuários bloqueados, tem usuário que eu tenho que excluir, eu vou conseguir listar e fazer essa ação em seguida. Bem, isso aí, pessoal, só falando de, né, relatórios de usuários. Depois você tem relatórios de senhas, né? Então, senhas que falharam, senhas que usuários que não podem trocar senha, usuários onde a senha está marcada para nunca expirar, e aí você vai começar o seu processo de deixar redondinho o seu AD. Ou seja, vou criar um relatório aqui de usuários onde está marcado para nunca expirar. Bem, eu espero, por exemplo, não encontrar conta de usuário que não seja de sistema. Ou seja, quem nunca expira, segundo a nossa política aqui, são somente senhas de sistema. E aí, né, começo a trabalhar isso, eu vou começar a ter a facilidade de enxergar e tomar uma ação com relação a isso. Ou seja, se eu aqui encontrar um usuário, né, comum, que não é de sistema, mas usando uma senha que nunca tem configuração de nunca expirar, eu já vou criar a requisição dele, né, e vou fazer a administração desse usuário, tá? Ou seja, eu vou trocar o tipo de permissão dessa senha, desse usuário, ok? Permissão em relação à senha. Bem, pessoal, enfim, né, a gente viu aqui, então, são dezenas de relatórios. Vocês podem estar baixando a ferramenta a qualquer momento, podem estar explorando no seu ambiente. Lembrando que a ferramenta não precisa instalar no servidor do AD, você pode separar uma VMzinha, né, uma VM e fazer a instalação nessa VM. A ferramenta também não exige grandes quantidades de recursos para funcionar, ou seja, tudo que a gente tem que fazer é apontar ela para o nosso domain controller e fazer o login, ele vai começar a coletar as informações de lá de dentro e eu vou começar a ter essa visibilidade do nosso ambiente. O download, você sabe, você pode fazer pelo site da AC Software, né? Basta acessar acsoftware.com.br, clicar no botãozinho download e aí, a partir daí você vai conseguir fazer, né, o download da ferramenta. Bem, vamos andar um pouquinho aqui mais, né? Então, veja só resumindo os tipos de relatório que tem. Eu tenho relatórios de grupo, computadores, relatórios de Exchange, de contatos, eu tenho relatórios de Terminal Service, de GPO, relatórios relacionados ao U, NTFS, relatórios de segurança, de compliance e Office 365, ok? Então, isso aqui são todos os relatórios prontos que já tem aqui no AD Manager. Em seguida, veja só, você tem aqui a delegação do AD, que eu falei para vocês, onde você vai poder estar definindo os usuários. Você tem o workflow, ok? O workflow onde a gente vai poder definir esses passos que eu tenho da solicitação de criação do usuário até a efetiva criação do usuário, ou seja, você vai ter como colocar
pessoas aqui autorizando. Veja só esse gráfico e dá para deixar bem entendido do que se trata. Então, você tem o requester, o revisor, aprovador, executor, e assim por diante. E aí, em seguida, a informação entrando no Active Directory. Então, isso daqui pode ser controlado, pode ser delegado, você pode estar criando funções e estar colocando usuários para, né, ter acesso a essas funções. Ou seja, o processo de delegação funciona redondinho aqui na ferramenta. E a automação, igual a gente falou, né, eu vou poder estar colocando a ferramenta para buscar um arquivo específico e estar atualizando, rodando esse arquivo específico. Ou eu vou colocar a ferramenta para, por exemplo, qualquer usuário que tenha mais 30 dias ou mais 60 dias sem realizar um logon, desativar esse usuário automaticamente. Ou seja, rotinas de limpeza do nosso AD, rotinas de segurança do nosso AD, a gente vai poder estar automatizando aqui no nosso ambiente, tá? E depois a gente tem a parte de auditoria, né? Onde eu vou poder, todas essas ações que são feitas pelos usuários através do AD Manager, eu vou poder estar buscando, né, fazendo essa auditoria aqui no nosso ambiente. Bem, passando para a próxima ferramenta, o AD Audit. Quem tiver alguma questão sobre o AD Manager pode estar colocando no chat, mas a gente pode estar respondendo ou no final, ou então o nosso suporte entrando por e-mail e contatando diretamente, tá? Próxima ferramenta é o AD Audit. Então, vamos aqui. A auditoria, normalmente, para uma grande parte das empresas hoje, vem se tornando aí uma obrigação, né? Então, a gente está vendo aí muitas empresas onde os usuários, onde os administradores têm que deixar logs armazenados por anos e anos, tá? Como questão de compliance, ok? E quando a gente tem um ambiente um pouquinho maior, onde eu tenho mais de um domain controller ou vários domain controllers espalhados, né, você vê que essa catalogação, esse armazenamento desses logs começa a tornar uma tarefa bem complicada, bem complexa, tá? Dependendo de replicação, e enfim, né, a gente tem aí muito problema, muita mão de obra para poder centralizar essa informação. O que o AD Audit vai fazer, então, para a gente tá lendo em cada domain controller nosso essas informações desses logs, né, de segurança aí do Active Directory, e vai estar centralizando aqui na base de dados dele, tá? Essa centralização depois ela pode ser armazenada, ela vai de forma automática exportando, salvando esses arquivos, para que eu possa depois vir e fazer uma consulta, ver um problema no futuro, trazer, né, esses arquivos aí de uma maneira fácil para visualizar através da própria interface da ferramenta, com toda a facilidade que a ferramenta oferece aqui para a gente. Veja só que aqui você tem, né, alertas, também possibilidade de estar criando alertas, além de estar criando os relatórios. Então, veja só, eu tenho alertas, por exemplo, de falha de logon, né, de alguns usuários. E aí você vê que eu tenho aqui várias tentativas subsequentes do mesmo usuário. Isso aqui pode indicar para mim um problema de segurança, né? Ou seja, eu estou tendo aí uma tentativa de um brute force attack, por exemplo, ou eu posso ter um problema muito menos grave, né? O usuário, na que está configurando uma ferramenta de sistema, ele foi lá e configurou o usuário e senha dele, em vez de criar uma conta para essa ferramenta de sistema. Aí o que aconteceu? Passou-se o tempo, por compliance ele teve que trocar essa senha, mas ele esqueceu até que existe, que essa ferramenta ficou rodando em uma das dezenas de máquinas virtuais que ele tem. O que isso acontece? Ele vai ter o usuário, né? Você vai ter aí o usuário sendo bloqueado, ou você vai ter, né, esse registro, essa quantidade de tentativas aí mal sucedidas por essa aplicação. Se fosse uma aplicação que estivesse desempenhando um papel importante, você já não conseguiria estar visualizando, né, essa informação, a aplicação não conseguiria estar logando aí dentro do seu Active Directory. E aí, pessoal, o AD Audit Plus vai trazer para a gente todo o histórico de utilização aqui do nosso AD. Então, veja só, eu tenho aqui relatórios de falhas de logon, Por que da falha de logon? Falha de logon segundo, né, devido a password incorreto, né? Eu tenho como tirar esse relatório baseado por IP address. E aí, pessoal, por exemplo, lembra do usuário que não sabia
por que o usuário dele está bloqueando, porque ele esqueceu, né, ou ele configurou uma ferramenta com o usuário e senha dele. Bem, aqui a gente vai ter o IP, né, o endereço IP dessa máquina, tá, que está errando a senha. E a partir daí, ó, veja só, tentativa de logons, a partir daí eu consigo visualizar aqui na solução, tá, qual que é o usuário, qual que é o IP address, e aí tá fácil para a gente descobrir o motivo, né, desse logon. Bem, dentre os vários outros relatórios, a gente podia estar falando aqui por horas e horas, né, sobre essas possibilidades. Dentre os vários relatórios, você tem aqui, então, você tem relatórios de logon pelo Active Directory. A ferramenta, ela permite que eu também acompanhe, né, o logon feito localmente nas máquinas, ou seja, por mais que eu tenha um servidor que esteja fora da infraestrutura do AD, eu vou conseguir estar acompanhando, né, esse servidor aqui localmente, mesmo fora do AD. Eu posso também aqui, né, estar vendo aqui a gestão de contas, então todas as alterações feitas nas minhas OUs, as alterações feitas, né, qualquer unidade organizacional, qualquer elemento aí do meu AD está tirando essas informações. Relatórios relacionados aos grupos, a gestão de computadores, a gestão de GPOs, né, e aí você tem vários relatórios de Group Policy, alteração de permissões de Group Policy, né, você tem aqui, por exemplo, relatório até em os contatos criados aí para os nossos usuários, né, a gente consegue tirar relatório aonde foi criado o contato, o que foi alterado o contato. O que o fabricante nos diz aqui da ferramenta é, caso você precise de algum relatório que não tenha pronto aqui, a gente pode estar mandando acrescentar aqui na ferramenta. Tão completo é com relação aos nossos relatórios de auditoria aqui no nosso ambiente. Então, pessoal, isso é muito legal, tá? Isso traz muita visibilidade, vai ajudar demais aí você ter um histórico, explicar o que aconteceu no seu ambiente, você ter uma rastreabilidade, você ser alertado, você colocar esses alertas para ser enviados por e-mail e assim por diante. Tá? Os relatórios são, conforme eu falei, relatórios aí de movimentação do nosso AD. A gente tem aqui dentro do AD Audit a parte de auditoria de arquivos, então arquivos modificados, deletados, copiados, né? Copiado, colado, né? Tentativa falhada de escrita, de leitura, de delete desse arquivo. Então, se alguém for lá e tentar deletar um arquivo, mesmo que não consiga, eu vou conseguir estar vendo essa informação, vou poder estar recebendo um alerta dessa informação, isso daí pode estar te ajudando bastante, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo listar. Tá? Então, isso aqui vai estar trazendo aí para você com muita facilidade aí a gestão. Então, você precisa fazer uma gestão do seu, né, acabar com o problema de eu não sei quem apagou o arquivo, cadê o arquivo que estava aqui. Se você precisa de auditoria para os seus file servers, o AD Audit é a solução para você ter auditoria de arquivos. Não só auditoria de logins, tá, pessoal? Mas auditoria de arquivos, tá, no seu ambiente. Ok? Bem, lógico, pessoal, então, que a gente falou, tudo isso, né, auditoria de servidores, auditoria do seu AD e auditoria de file server vai estar sendo contemplada aqui no AD Audit. Esses relatórios aqui, por si só, a gente sabe que ainda não compõem toda a nossa administração aí desse conteúdo né, de ferramentas Microsoft que a gente tem. A gente ainda tem um cara muito importante aqui, que é, no caso, o Microsoft Exchange, que nem eu falei. Né, o Microsoft Exchange, junto do Active Directory, ele compõe aí a espinha dorsal, né, do nossa administração de TI. Né? Então, se o nosso gestor, se o nosso CEO não consegue mandar um e-mail, não consegue checar um e-mail, com certeza isso é um problema, né, para a gente poder estar encarando num curto espaço de tempo. O ideal é que a gente tenha tal visibilidade da ferramenta, do Exchange, que eu não tenha surpresas ou que eu não seja pego de surpresa. E aí a gente vai ver que administrar Exchange pode não parecer tão fácil se a gente não tem uma ferramenta que te dá essa visibilidade toda.
O Exchange Reporter Plus é muito simples de você estar configurando, instalando e configurando, tá? E ele vai basicamente trazer relatórios aí, né, de todos aí os aspectos do nosso Microsoft, do nosso Microsoft Exchange. E aí, quando eu falo aspectos, eu estou falando o quê? Eu estou falando dos mailboxes. Então, nos mailboxes, eu vou conseguir estar vendo aí, né, relatórios, quem são os meus usuários, quais são as funcionalidades que esses usuários têm no meu Exchange. Eu vou conseguir estar vendo as restrições que esses usuários têm. Eu vou estar conseguindo monitorar aqui também, né, a questão do tirar relatórios dos tamanhos da caixa postal, crescimento das minhas caixas postais aqui no meu ambiente, né? Ou seja, qual foi o tamanho inicial, qual foi o tamanho final naquele período selecionado, qual foi o crescimento nesse período. Então, isso ele vai trazer para a gente. Eu vou conseguir trazer aqui para cada conta, né? Quando foi a última mensagem enviada, o último logon, né? As contas que vão ter expiração em breve, né? Eu vou ter aqui relatórios de permissão. Isso tudo aqui, pessoal, que eu estou falando, é só focado em mailboxes. Porque depois a gente tem ali também várias, dezenas e dezenas de relatórios, né, ainda. E nesses relatórios eu tenho ali, por exemplo, informações do meu Outlook Web Access, né, do meu Microsoft ActiveSync. Então eu tenho aqui informações de logon, né, então logon por usuário, por IP, por servidor, né, por contador de logon por departamento. Eu tenho aqui informações de políticas relacionadas ao meu OWA. Eu tenho relatórios aqui relacionados às minhas requisições, né, aí dentro do meu OWA, né. Então, isso daqui tudo vai me dar essa visibilidade. Em seguida, veja só, você tem aqui relatórios de tráfego. E aí, o que a gente entende por relatório de tráfego? Eu tenho tráfego das minhas mailboxes, que aí vai incluir número de mensagens, o tamanho dessas mensagens, quantidade de e-mails enviados e e-mails recebidos, né? Então, tudo isso a gente consegue estar listando aqui no Microsoft Exchange. Em seguida, a gente tem informações de storage, né? Ou seja, qual que é informações sobre a capacidade de armazenamento das minhas bases de dados para mailbox, o crescimento aqui das minhas mailbox, né? Ou seja, a gente tem uma visão centrística, tá, do nosso administração de storage. Eu tenho informação aqui dos meus grupos, né, das minhas listas de distribuição, quem são os membros das minhas listas de distribuição, tá? O tamanho das minhas listas de distribuição e assim por diante, tá, pessoal? Então, assim, são vários relatórios, tá? Todos eles prontos. Para a gente conseguir estar visualizando, basta a gente escolher qual o relatório que a gente quer. Como vocês podem ver, ó, são dezenas e dezenas e dezenas de relatórios. Se você não tem um relatório, tem até não achar o relatório aqui, manda um e-mail que o pessoal vai analisar, né? E pode estar incluindo aí na próxima versão da solução. Tamanho é o número de relatórios que você tem, né, listados aqui para você já poder utilizar prontinho, ok? Por último, pessoal, né, depois do Exchange Reporter Plus, a gente vai para o último módulo aqui, tá? Ou a última solução que nós temos aqui, que é o AD Self-Service Plus. Então, é aquilo que a gente está falando no início, né? Quantas vezes você já não teve a necessidade, tá, de estar resetando senha de usuário, de estar desbloqueando usuários? E quantas vezes você já não pensou se esse usuário pudesse estar fazendo isso por ele mesmo, né? Então, o AD Self-Service vai te ajudar nessa função. Ou seja, ele vai conseguir, primeiro, tá? Através dele, você vai fazer com que os seus usuários cadastrem aqui perguntas e respostas secretas, que ele, né, você vai poder configurar um duplo fator de autenticação aqui. Para quê? Para você, quando o usuário for tentar recuperar a senha, ele poder estar recebendo um e-mail com código para ele colocar junto à pergunta e resposta secreta dele. Ele vai poder estar desbloqueando a senha, né, ou resetando essa senha também usando duplo fator de autenticação do Google. Enfim, você vai definir qual que é a melhor estratégia aqui para o AD Self-Service Plus. E como que funciona do lado do usuário? Bem,
o usuário, eu até separei aqui dentro de uma máquina, o usuário vai vir aqui, vai tentar logar na máquina, ele vai, vamos supor que ele vai errar a senha dele, ou ele vai perder a senha dele, né? E uma vez que você instala aqui dentro, tá? Você instala a solução, ela vai conseguir aplicar nas máquinas, né, o patch da Dina. A Dina é a interface do usuário para, né, remoção de senhas. Ou seja, antes de logar na tela, vocês estão acompanhando minha tela aqui, antes de logar na tela, você pode clicar, veja só, resetar usuário e senha, tá? Ele vai abrir uma janela para mim, eu vou escolher o que eu quero fazer, se eu quero desbloquear a conta ou resetar o password, vou colocar aqui o meu nome de usuário, tá? Em seguida, ele vai me fazer as minhas perguntas secretas, né, as minhas perguntas, e eu vou passar as respostas secretas que eu informei para ele, tá? E, com base nisso, né, ele vai fazer o reset de senha aqui para mim, tá? Então, aqui, basta eu informar aqui, né, qual que é a minha cor favorita, qual que é o meu super-herói. E essas perguntas, pessoal, tanto você pode deixar pré-definidas, as perguntas que você achar mais apropriadas, né? Ou como você pode estar até pedindo para o usuário que algumas das perguntas sejam cadastradas por ele mesmo, ou seja, ele cadastra a pergunta e a resposta junto das que você fez mandatórias, né? E aí, basta a gente fornecer aqui. Basta que a gente forneça aqui, né, os caracteres ali, manda e ele vai pedir aqui para mim resetar e criar minha nova senha. Vim aqui, coloquei a minha senha. Ok. Coloquei aqui os caracteres. E pronto, pessoal, né? E ele vai fazer o reset da nossa senha aqui no nosso Active Directory e eu já vou conseguir, já instantaneamente, ter acesso aqui ao meu ambiente. Muito rápido, muito prático. Aí você pergunta, poxa, Augusto, como que a gente faz para o usuário poder cadastrar isso aí de uma maneira efetiva, para todo mundo estar, né, dentro do sistema de autenticação e recuperação de senha automática? Você pode estar forçando ali pelo logon do sistema, a própria ferramenta configura o logon do sistema das máquinas, né, o script de logon, melhor. E aí no script de logon, quando a pessoa logar na máquina da próxima vez, já vai aparecer a telinha, né, da ferramenta pedindo para ela se autenticar. E uma vez que ela autenticou, ela vai conseguir fazer o cadastro do usuário e senha dela. E aí ela, né, já está pronta para, se precisar desbloquear o usuário, precisar resetar a senha, ela pode fazer pela própria ferramenta, seja por aqui, seja pelo aplicativo para celular, seja pelo portal, que ele pode acessar o portal do AD Self-Service. Então, todas essas são opções que ele vai poder estar utilizando para fazer o reset da solução. Ok? Então, resetou a ferramenta. Eu vou tentar logar aqui com o usuário que eu resetei. E, sem problema, né? Acabei, estou entrando e adentrando o sistema. Não precisei abrir um chamado, não precisei ocupar alguém lá da TI, né? Alguém do meu suporte, Service Desk, tá? E já vou conseguir trabalhar aqui normalmente. Outro item importante, pessoal, a ferramenta também pode estar enviando notificações, tá? Ou seja, antes mesmo da senha expirar, chegando perto da data de expiração, você pode colocar a ferramenta para enviar um alerta para o usuário, tá? Já pedindo para ele fazer o reset de senha, avisando que a senha dele vai expirar, né? E aí você pode, aí vai facilitar com que ele se programe e não seja desprevenido, não seja pego desprevenido na hora de logar o usuário. Isso daí é muito legal, ainda mais aquelas companhias onde eu tenho uma política de senha bem reforçada. Ou seja, o usuário tem que trocar senha a cada mês, a cada 2 meses, né? Então, isso daí vai ajudar muito a que você tenha as senhas sempre constantemente sendo trocadas, sem que isso gere um trabalho, um esforço enorme aí do seu lado, do seu Service Desk, tá? Bem, esse daqui eu mostrei para vocês, pessoal, então foi o
o conjunto de soluções que compõe aqui o conjunto de soluções que compõe o AD 360, tá? Deixa eu passar aqui. O AD 360. Vamos falar um pouquinho do licenciamento antes da gente estar encerrando, tá? Quanto ao licenciamento, né? Você tem aqui, eles são licenciados. O AD Manager Plus, pelo número de técnicos e domínios, né? Isso é porque tem duas versões, Standard e Professional. Eu tenho o AD Audit Plus, Standard Professional, para Domain Controllers e File Servers. Eu tenho o Service AD Self-Service, também Standard Professional, mas ele vai ser licenciado pelo número de Domain Users. E o Exchange Reporter Plus, também nas versões Standard Professional, aí licenciado pela quantidade de mailboxes. Todo licenciamento, como eu falei no início, ele pode ser feito de forma individual. Todas as soluções estão disponíveis de forma individual e podem ser licenciadas separadamente. Ou seja, se só uma das soluções que a gente mostrou aqui é o que você quer estar implantando nesse momento, você pode estar licenciando somente essa solução. Para configuração, para os testes, para instalação, para aquela configuração inicial, a gente pode estar usando o nosso suporte técnico. Tá? O nosso suporte técnico desse software por e-mail e telefone, em português. A gente vai fazer esse canal direto com o fabricante, caso seja necessário, ou seja, você não vai ter que enrolar a língua para falar lá fora. As conferências a gente atende por meio de remoto, com conferência por web e chat ou voz, tá? E todos esses recursos disponíveis aí, seja no pré-venda ou no pós-venda. Para estar adquirindo, para estar pedindo um orçamento, para estar pedindo um dimensionamento, tá? A gente tem aqui, então, o nosso telefone, o nosso televendas, é o 011 4063 9639, ou você pode deixar um e-mail para o vendas@acessoftware.com.br ou falar diretamente com um dos nossos representantes no nosso chat, lá dentro de acessoftware.com.br. Bastante simples, a gente está localizando o nosso chat, está aqui no cantinho, basta a gente clicar aqui e começar a tratar, começar a falar da nossa solução. Tá? Pessoal, agradeço a todos, tá, pela presença. Foi um prazer ter com vocês aqui essa tarde. Caso vocês tenham alguma questão, basta estar mandando um e-mail aqui para o nosso vendas@acessoftware.com.br. Vai ser um prazer para toda a nossa equipe poder estar atendendo a qualquer necessidade que vocês tenham. Eu espero que vocês façam bom proveito. Para você baixar e começar a testar agora essas soluções, basta que você entre no nosso website, como eu falei, venha aqui na acessoftware.com.br e dentro de ferramentas você vai encontrar todas as soluções. Então, para fazer o download, basta clicar no botão download, deixar os seus dados e já fazer o download e a instalação. Precisando de ajuda, desejando ajuda, para a gente é um prazer conectar remotamente no seu ambiente, deixar a ferramenta instaladinha, pronta para você poder usar. Os primeiros, para a maioria das nossas soluções, a gente te oferece 30 dias de trial, algumas com 21 dias, mas é muito importante dizer que ficamos aqui no aguardo, tá, do seu contato e possamos estar ajudando você aí a explorar essa ferramenta. Bem, mais uma vez, obrigado. Desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo feriado, tá? E Deus nos abençoe. Um abraço, até a próxima.